sol nascente tingia o céu com tons alaranjados, enquanto pequenos pássaros cantavam suavemente nas árvores que ladeavam a pequena cidade de Santa Aurora. Com pouco mais de 4.000 habitantes, era um lugar onde todos se conheciam, e os sorrisos eram tão comuns quanto as fachadas coloridas das casas. Naquela manhã tranquila, um homem chamado Gabriel caminhava pelas ruas de paralelepípedo em direção ao mercado local, segurando um bilhete de loteria entre os dedos. Gabriel tinha 34 anos e era conhecido por sua gentileza e seu trabalho dedicado como professor na única escola da cidade. Alto, com cabelos castanhos levemente desalinhados e olhos verdes que transmitiam um misto de determinação e melancolia, ele era o tipo de pessoa que sempre colocava as necessidades dos outros antes das suas. Apesar disso, carregava no coração um segredo, uma dívida emocional com alguém cujo rosto ele mal se lembrava, mas cujo ato de bondade havia moldado sua vida. A história de Gabriel era marcada por dificuldades. Ele havia perdido os pais muito jovem e fora criado pela avó, Dona Amélia, uma mulher de espírito forte e mãos calejadas, que trabalhava como costureira para sustentar a casa. Mesmo nos momentos mais difíceis, Dona Amélia ensinava ao neto que a bondade era uma moeda que nunca perdia o valor e que pequenas ações podiam mudar o mundo de alguém. Gabriel nunca esqueceria o dia em que, aos 10 anos, um estranho lhe ofereceu algo que ele considerou mágico. Um par de sapatos novos. Era uma manhã gelada, e ele caminhava descalço até a escola porque seus sapatos estavam gastos demais para usar. O homem, um viajante que estava de passagem pela cidade, viu a situação e não hesitou em comprar os sapatos. Gabriel, envergonhado e surpreso, agradeceu o máximo que pôde, mas o homem desapareceu logo em seguida. Os anos passaram, mas a lembrança daquele ato de generosidade permaneceu viva em seu coração. Agora, diante de um bilhete de loteria premiado que prometia mudar sua vida, Gabriel sentia que finalmente poderia retribuir ao mundo a bondade que havia recebido. No mercado, ele encontrou Júlia, uma jovem de 28 anos que trabalhava na mercearia e sempre tinha um sorriso para oferecer. Júlia era extrovertida, com cabelos ruivos e um olhar curioso que parecia enxergar além das palavras. Ela era amiga de Gabriel desde os tempos de escola, e embora houvesse uma química entre os dois, nenhum deles havia dado o próximo passo. "Bom dia, Gabriel", disse ela com o tom animado de sempre. "Parece que tem algo diferente em você hoje." Ele sorriu, mas seus olhos entregavam um misto de ansiedade e expectativa. "Talvez seja só impressão, Júlia. Mas por acaso você já pensou no que faria se ganhasse na loteria?" Ela riu, inclinando a cabeça. "Acho que nunca tive sorte para sonhar com isso. Mas se ganhasse, abriria um centro comunitário aqui na cidade. Algo que pudesse ajudar as crianças e os idosos." Gabriel ficou em silêncio por um momento, admirando a simplicidade e o altruísmo do desejo dela. Talvez aquele bilhete fosse mais do que um prêmio. Talvez fosse uma oportunidade de mudar mais vidas do que ele imaginava. A manhã seguiu seu curso, mas a mente de Gabriel fervilhava com ideias. Ele sabia que o bilhete era a chave para algo maior. O prêmio, embora não fosse uma fortuna milionária, seria suficiente para transformar vidas na cidade. O destino parecia tê-lo colocado em um momento onde escolhas precisavam ser feitas. Enquanto caminhava de volta para casa, ele observou as ruas que tanto amava e as pessoas que faziam parte de sua vida. Havia um senso de propósito crescendo dentro dele. Uma necessidade de encontrar o equilíbrio entre o passado e o futuro. No fundo, ele sabia que aquele bilhete não era apenas sobre dinheiro. Era sobre cumprir uma promessa silenciosa feita a si mesmo há muitos anos. A pequena Santa Aurora era um palco onde histórias se entrelaçavam diariamente. Gabriel era uma peça central para muitos, mas outras figuras igualmente marcantes compunham o cenário da cidade. Entre elas estava seu Anselmo, o dono do café na Praça Central. Aos 72 anos, Anselmo era um homem de poucas palavras, mas sua presença era reconfortante. Ele mantinha o hábito de oferecer café gratuitamente para aqueles que precisavam, algo que dizia ser sua maneira de devolver à vida tudo o que ela lhe havia dado. Naquela tarde, Gabriel parou no café após suas aulas na escola. Ele gostava de observar o movimento enquanto tomava um café coado na hora. Anselmo, com seu avental já manchado pelos anos,
Notou o bilhete de loteria que Gabriel ainda segurava. Parece que você está com sorte, rapaz, disse ele com um leve sorriso. Mas sorte não é só sobre o que ganhamos, é sobre o que fazemos com o que temos. As palavras do velho ressoaram fundo em Gabriel. Anselmo era conhecido por suas reflexões e muitas vezes parecia enxergar além do que os outros conseguiam. Gabriel contou a ele sobre o bilhete sem revelar que já sabia que era premiado. O que faria se ganhasse? Perguntou Anselmo, esfregando o queixo com a mão calejada. Gabriel pensou por um instante. Acho que investiria na cidade. Há tanta gente que precisa de oportunidades de ajuda para recomeçar. Anselmo assentiu, mas sua expressão permaneceu pensativa. Um bom coração é metade do caminho. A outra metade é coragem para agir. Na mesa ao lado, outra presença constante na vida de Gabriel estava ouvindo. Clara, uma senhora de 60 anos que administrava a biblioteca da cidade. Clara era uma mulher de espírito jovem, com cabelos grisalhos presos em um coque e um brilho curioso nos olhos. Sempre incentivava Gabriel a sonhar grande, mas também sabia quando ele precisava de uma dose de realidade. Gabriel, você é um sonhador nato, comentou Clara, com um sorriso afetuoso. Só espero que, quando chegar o momento de decidir, você não se perca em dúvidas. Gabriel riu. Acho que todo mundo tem dúvidas. O importante é não deixar que elas nos parem, certo? Clara bateu palmas suavemente, como quem aplaude um bom aluno. Exatamente. Enquanto conversavam, Júlia chegou ao café trazendo uma energia vibrante. Ela se juntou à mesa e cumprimentou a todos. Embora Clara e Anselmo fossem mais velhos, Júlia tinha uma relação próxima com eles, como se fossem uma extensão de sua família. Acho que vocês estão planejando salvar o mundo sem me chamar, hein? Brincou Júlia, sentando-se ao lado de Gabriel. O grupo riu, e por alguns momentos, a leveza tomou conta do ambiente. No entanto, Gabriel sabia que em breve teria que compartilhar a verdade sobre o bilhete. Mais tarde, naquela mesma tarde, ele visitou outro amigo importante, Miguel, um jovem de 19 anos que morava com a mãe e ajudava a manter a oficina mecânica da família. Miguel era brilhante e ambicioso, mas as dificuldades financeiras da família o impediam de estudar na capital, algo que ele sempre sonhara. Gabriel via em Miguel um reflexo de si mesmo quando era mais novo. Alguém cheio de potencial, mas com poucos recursos para realizá-lo. Na oficina, o cheiro de óleo e graxa preenchia o ar, e o som de ferramentas ecoava. Miguel estava inclinado sobre o motor de um carro, mas parou ao ver Gabriel. Professor, o que o traz aqui? Perguntou Miguel, enxugando as mãos com um pano. Gabriel sorriu. Só queria saber como você está. E quem sabe trazer um pouco de inspiração. Eles conversaram por algum tempo, e Gabriel percebeu que Miguel estava se sentindo desanimado. O jovem sonhava em estudar engenharia, mas a realidade parecia distante. Nunca deixe de acreditar em seus sonhos, Miguel, disse Gabriel, colocando a mão no ombro do rapaz. Às vezes, o que parece impossível só precisa de um empurrão para se tornar realidade. Essas palavras foram sinceras, mas também reforçaram o senso de responsabilidade que Gabriel sentia. Ele sabia que, com o prêmio da loteria, poderia fazer algo significativo para ajudar Miguel e outras pessoas como ele. Ao cair da noite, Gabriel retornou para casa, sentindo o peso das expectativas e das decisões que precisaria tomar. Seu círculo de amigos e conhecidos era cheio de pessoas boas que mereciam mais da vida. Ele queria retribuir, mas sabia que precisaria de um plano para transformar aquele bilhete em algo verdadeiramente significativo. As manhãs de Santa Aurora eram sempre calmas, mas Gabriel acordou com uma sensação de inquietação. O bilhete premiado, que representava uma chance de mudança, também trazia consigo um peso inesperado. Ele sabia que a decisão de como usar o prêmio afetaria não apenas sua vida, mas também a de muitas pessoas ao seu redor. Depois do café da manhã, Gabriel sentou-se na pequena mesa de madeira que havia herdado de Dona Amélia. Sobre ela, o bilhete repousava ao lado de uma caderneta onde ele anotava ideias. A cada página,
Surgiam planos grandiosos. Abrir uma biblioteca maior para Clara, financiar um centro comunitário para Júlia, ajudar Miguel a estudar engenharia e até revitalizar a praça da cidade que estava descuidada. No entanto, quanto mais escrevia, mais se sentia paralisado pela dúvida. O som de batidas leves na porta tirou Gabriel de seus pensamentos. Era Júlia, com uma expressão de curiosidade que mal conseguia esconder. Espero não estar interrompendo nada importante, disse ela, entrando sem cerimônia. Você nunca interrompe, Júlia, respondeu ele, empurrando a caderneta para o lado. Ela percebeu o bilhete sobre a mesa e arqueou as sobrancelhas. Esse é o bilhete de loteria que você mencionou outro dia, não é? Gabriel suspirou e assentiu. É, mas há mais nessa história. Esse bilhete é premiado. Os olhos de Júlia se arregalaram. Você está falando sério? Quanto você ganhou? Não é uma fortuna, mas é o suficiente para fazer diferença. Cerca de R$ 500.000. Por um momento, Júlia ficou em silêncio, processando a informação. Então, com o mesmo entusiasmo de sempre, ela disse: Gabriel, isso é incrível. Você pode fazer tantas coisas com esse dinheiro. E é exatamente isso que me preocupa, Júlia. Como posso garantir que estou usando esse dinheiro da melhor forma possível? Eles conversaram por um tempo, e Júlia tentou tranquilizá-lo, mas Gabriel percebeu que sua hesitação não desapareceria tão facilmente. Após a saída dela, ele decidiu procurar Clara na biblioteca, esperando que ela pudesse oferecer alguma clareza. Na biblioteca, Clara estava organizando uma prateleira de livros desgastados. Ela ouviu atentamente enquanto Gabriel explicava suas dúvidas e preocupações. É uma responsabilidade grande, Gabriel, mas não se esqueça. Você tem um coração bom. Isso já é um bom começo, disse ela, colocando um livro no lugar. Mas e se eu errar? E se eu escolher ajudar algumas pessoas e acabar prejudicando outras? Clara sorriu suavemente. Não importa o que você faça, sempre haverá críticas. A única coisa que importa é agir com sinceridade e fazer o que você acredita ser certo. Enquanto Clara falava, um pensamento surgiu na mente de Gabriel. E se ele usasse o dinheiro para procurar o homem que havia mudado sua vida tantos anos atrás? Aquele ato de bondade simples, mas transformador, era a origem de tudo. Talvez, ao encontrar esse homem, ele pudesse entender melhor o que fazer com o prêmio. No entanto, o plano de encontrar o homem era complicado. Ele não sabia o nome dele, nem tinha pistas concretas sobre onde começar. A única coisa que Gabriel lembrava era a expressão calorosa do homem e o fato de que ele era um viajante. Mesmo assim, a ideia começou a criar raízes em sua mente. Enquanto Gabriel ponderava sobre sua próxima ação, uma notícia inesperada chegou à cidade. A fábrica local, que empregava muitas famílias, seria fechada dentro de 3 meses. A fábrica era a principal fonte de renda para dezenas de trabalhadores, e o anúncio causou um clima de desespero em Santa Aurora. No café da praça, as conversas eram dominadas pela notícia. Anselmo, Clara e outros moradores discutiam sobre como a cidade sobreviveria sem a fábrica. Júlia estava especialmente preocupada, pois muitos dos funcionários eram clientes regulares de sua mercearia, e ela sabia que o impacto seria devastador. Quando Gabriel soube da notícia, sentiu como se o peso em seus ombros tivesse dobrado. Agora, o dilema era ainda mais urgente. Usar o dinheiro para ajudar diretamente as famílias afetadas ou seguir seu plano de longo prazo e criar algo duradouro para a cidade. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A memória do homem que o ajudou na infância e a visão das famílias enfrentando dificuldades se misturavam em seus pensamentos. Ele sabia que precisava fazer algo, mas cada escolha parecia insuficiente diante da situação. Gabriel finalmente decidiu que precisava de ajuda. Na manhã seguinte, reuniu Clara, Júlia, Anselmo e Miguel no café. Ele contou sobre o bilhete premiado e sobre sua intenção de usar o dinheiro para beneficiar a cidade. Quero a opinião de vocês, disse Gabriel. O que fariam no meu lugar? Clara sugeriu investir em educação e cultura.
Júlia argumentou que o centro comunitário seria a melhor forma de atender a necessidades variadas. Miguel, por sua vez, sugeriu usar parte do dinheiro para criar empregos temporários, enquanto Anselmo sugeriu uma abordagem mais espiritual. Procurar quem realmente precisava de ajuda e agir de forma mais direta. As ideias foram inspiradoras, mas também divergentes, e Gabriel percebeu que o conflito dentro de si não seria facilmente resolvido. Naquela manhã, Gabriel sentiu um misto de determinação e ansiedade ao reunir os amigos novamente no café da praça. Ele havia decidido que o primeiro passo seria usar parte do dinheiro para aliviar a situação mais imediata, as famílias afetadas pelo fechamento da fábrica. Ainda assim, ele queria encontrar uma forma de equilibrar esse ato com algo que pudesse criar um impacto duradouro na cidade. Eu pensei muito na nossa conversa de ontem. Começou Gabriel olhando para Clara, Júlia, Miguel e Anselmo. E cheguei a uma conclusão. Precisamos agir rápido para ajudar as famílias que estão prestes a perder seus empregos. Mas isso não significa que vamos esquecer o futuro. Quero começar pequeno, mas com foco em algo que possa crescer. O plano inicial era simples. Gabriel usaria parte do dinheiro para criar um fundo emergencial que ajudaria a pagar contas básicas e manter comida nas mesas das famílias afetadas. Além disso, ele contrataria Miguel para liderar pequenas reformas na cidade, como revitalizar a praça e pintar as fachadas das casas que precisavam de atenção. Isso não apenas geraria empregos temporários, mas também restauraria o senso de orgulho da comunidade. É um começo modesto, disse Miguel enquanto traçava um esboço do projeto. Mas com o tempo podemos expandir. Clara, que adorava livros e histórias, sugeriu outra ideia: transformar um espaço abandonado da cidade em uma biblioteca comunitária, que poderia servir também como um local de aprendizado para crianças e adultos. Gabriel gostou da ideia e decidiu reservar uma parte do dinheiro para o projeto. Nos dias seguintes, o plano começou a tomar forma. Gabriel anunciou o fundo emergencial durante uma reunião na praça, onde dezenas de famílias se reuniram para ouvir a novidade. Ele explicou que o fundo era temporário, mas que esperava que ajudasse a aliviar parte da pressão enquanto trabalhavam em soluções de longo prazo. A reação foi emocionante. Muitas pessoas aplaudiram, algumas até choraram de alívio. Uma mulher chamada Dona Célia, que tinha 3 filhos pequenos e dependia do emprego na fábrica, abraçou Gabriel com força. Você não sabe o peso que está tirando das nossas costas, Gabriel. Obrigada por pensar em nós. Enquanto isso, Miguel começou a organizar as reformas na praça e na cidade. Jovens que estavam desempregados rapidamente se ofereceram para ajudar, e em poucos dias, Santa Aurora começou a se transformar. A praça, antes negligenciada, ganhou novas flores, bancos pintados e um pequeno coreto renovado. As crianças, que antes brincavam em ruas esburacadas, agora tinham um lugar seguro para se divertir. Júlia também se envolveu no projeto, organizando arrecadações de roupas e alimentos para complementar o fundo emergencial. Seu entusiasmo e dedicação inspiraram muitos moradores a contribuir, e logo, a mercearia dela se tornou um ponto central para a solidariedade da cidade. É incrível ver como uma ação simples pode unir tantas pessoas, disse Júlia a Gabriel enquanto eles carregavam caixas de doações. Gabriel sorriu, mas no fundo sabia que aquilo era apenas o começo. Ainda havia um longo caminho pela frente. Clara, por sua vez, estava ocupada limpando o prédio abandonado que seria transformado na nova biblioteca. Quando Gabriel foi visitá-la, ela estava coberta de poeira, mas com um sorriso no rosto. Já consigo imaginar as estantes cheias de livros e as crianças correndo por aqui, disse ela, gesticulando para o espaço vazio. A visão de Clara trouxe um calor ao coração de Gabriel. Ele se lembrou de sua avó, Dona Amélia, que sempre dizia que as melhores sementes eram plantadas em solo fértil. Talvez ele estivesse começando a criar algo que realmente faria diferença. Os pequenos sucessos começaram a se acumular. As famílias sentiam-se mais seguras, os jovens estavam ocupados com o trabalho, e o ambiente da cidade parecia mais leve. Até mesmo a ideia da biblioteca atraiu doações de livros de outras cidades vizinhas,
algo que Clara nunca imaginou que aconteceria. No entanto, Gabriel sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O dinheiro do prêmio não era infinito, e ele precisaria encontrar uma forma de sustentar esses projetos a longo prazo. Além disso, a busca pelo homem que havia mudado sua vida continuava em segundo plano, como uma chama que ele não podia ignorar. Uma tarde, enquanto caminhava pela praça recém-reformada, Gabriel parou ao lado de Anselmo, que observava as crianças brincando no coreto. "Está começando a dar certo, não é?" perguntou Gabriel. Anselmo, com um sorriso sereno, respondeu: "É um bom começo, mas lembre-se, o verdadeiro impacto não está no que você faz agora, mas no que você deixa para o futuro." As palavras de Anselmo ficaram ecoando na mente de Gabriel. Ele sabia que precisaria de mais ideias e aliados para garantir que os pequenos sucessos de hoje se transformassem em algo permanente. Mas, por enquanto, ele permitiu a si mesmo um momento de gratidão, observando a cidade florescer ao seu redor. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de atividades para Gabriel e seus amigos. A praça reformada e o fundo emergencial haviam trazido um sopro de esperança para Santa Aurora, mas a realidade logo se impôs novamente. O fechamento da fábrica estava se aproximando, e as famílias começavam a perceber que a ajuda temporária, embora valiosa, não seria suficiente para sustentar suas vidas a longo prazo. Gabriel começou a sentir o peso das expectativas crescendo. Ele sabia que precisaria criar algo mais sustentável, mas cada nova ideia parecia encontrar uma barreira. Algumas pessoas da cidade começaram a questionar suas intenções, sugerindo que ele estava gastando o dinheiro de forma irresponsável ou que deveria priorizar certos grupos em detrimento de outros. "Não importa o que você faça, Gabriel, sempre haverá quem critique", disse Clara, tentando confortá-lo enquanto trabalhava na biblioteca. "Mas isso não significa que você esteja errado." "Eu sei, Clara, mas é difícil ignorar", respondeu ele, suspirando profundamente. "Tenho medo de decepcionar todo mundo." Enquanto lidava com essas dúvidas, Gabriel recebeu uma visita inesperada. Um homem chamado Rafael, que havia sido gerente da fábrica por mais de 20 anos. Rafael era um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e uma expressão séria que parecia carregar o peso de suas decisões. "Podemos conversar?" perguntou Rafael, encontrando Gabriel na escola onde ele trabalhava. "Claro. Vamos para a sala dos professores", respondeu Gabriel intrigado. Na sala, Rafael explicou que a decisão de fechar a fábrica não era apenas por questões financeiras, mas também devido à falta de inovação. Ele revelou que havia sugerido inúmeras vezes que os donos investissem em novos equipamentos e treinamento para os funcionários, mas suas propostas foram ignoradas. "Eu acredito que a cidade ainda tem potencial, Gabriel", disse Rafael, "mas precisamos de uma visão diferente, algo que traga empregos e aproveite os talentos das pessoas daqui." A conversa acendeu uma nova ideia em Gabriel. E se, em vez de depender de uma única fábrica, a cidade pudesse diversificar sua economia? Talvez pudessem criar uma cooperativa local, onde os moradores trabalhassem juntos para produzir e vender produtos artesanais, como alimentos caseiros, roupas costuradas à mão ou móveis de madeira. Gabriel compartilhou a ideia com Júlia, que imediatamente se empolgou. "Isso é perfeito. Muitas pessoas aqui têm habilidades incríveis, mas nunca tiveram a oportunidade de transformá-las em algo maior." Eles reuniram um pequeno grupo de moradores para discutir a ideia. Rafael, com sua experiência em gestão, ofereceu-se para ajudar a estruturar o projeto. Anselmo também se juntou, sugerindo que usassem o café como ponto de encontro para planejar as primeiras etapas. No entanto, nem todos estavam dispostos a participar. Algumas pessoas estavam céticas, temendo que o projeto fosse apenas uma perda de tempo e esforço. Outras achavam que Gabriel estava tentando fazer mais do que podia. "Por que não usa o dinheiro para abrir outra fábrica?" perguntou um homem durante uma das reuniões. "Esse negócio de cooperativa é bonito no papel, mas não vai pagar nossas contas." Gabriel tentou explicar que o objetivo era criar algo que dependesse da força da comunidade, mas ele sabia que convencer a todos levaria tempo.
Enquanto isso, a busca pelo homem que havia ajudado Gabriel na infância continuava. Ele havia começado a perguntar aos moradores mais velhos da cidade se lembravam de algum viajante que tivesse passado por ali naquela época, mas ninguém parecia ter informações concretas. A única pista veio de Dona Nair, uma mulher de 80 anos que trabalhava como cozinheira em um restaurante na época. Eu lembro de um homem que costumava parar aqui durante suas viagens. Ele tinha um jeito gentil e sempre deixava boas gorjetas, disse Dona Nair. Mas faz tanto tempo. Não sei se é a mesma pessoa que você procura. Gabriel sentiu que estava se aproximando, mas a falta de detalhes ainda o frustrava. Ele começou a pensar que talvez nunca encontrasse aquele homem, e que o verdadeiro significado daquele ato de bondade não era o homem em si, mas o impacto que ele deixou. Enquanto isso, os desafios para implementar a cooperativa aumentavam. Algumas famílias ainda preferiam esperar por uma solução mais imediata, enquanto outras começaram a perder a paciência com a falta de resultados. Eu sinto que estou em um campo de batalha, desabafou Gabriel para Clara, enquanto ajudava a organizar os livros na nova biblioteca. Cada passo que dou parece criar um novo obstáculo. Clara, com sua paciência característica, respondeu. Grandes mudanças nunca vêm sem resistência, Gabriel. Mas lembre-se, você não está sozinho. Estamos todos aqui para ajudá-lo. No entanto, mesmo com o apoio de seus amigos, Gabriel começou a sentir os sinais de exaustão. Ele sabia que precisava encontrar um equilíbrio entre suas responsabilidades e sua própria saúde emocional. Durante uma noite particularmente difícil, ele subiu ao telhado de sua casa e olhou para as estrelas, buscando uma resposta. Lá em cima, Gabriel sentiu um momento de clareza. Ele percebeu que o caminho que estava trilhando era maior do que ele havia imaginado. Não era apenas sobre usar o dinheiro do bilhete. Era sobre transformar a mentalidade de uma cidade inteira. Mas isso levaria tempo, paciência e, acima de tudo, perseverança. Nas semanas que se seguiram, Gabriel sentiu que estava andando em uma corda bamba. As tensões em Santa Aurora aumentavam à medida que o fechamento da fábrica se aproximava, e a cooperativa, embora promissora, ainda estava em seus primeiros passos. Apesar disso, ele percebeu que sua luta não era apenas para mudar a cidade, mas também para enfrentar seus próprios medos e limitações. Uma noite, enquanto terminava de revisar anotações sobre a cooperativa, Júlia apareceu em sua casa com 2 xícaras de chá fumegantes. Ela tinha um sorriso suave, mas seus olhos denunciavam preocupação. Você precisa descansar, Gabriel, disse ela, entregando uma das xícaras. Tem trabalhado demais. Ele tentou sorrir, mas não conseguiu esconder o cansaço. Estou bem, Júlia. Só quero garantir que tudo dê certo. Ela se sentou ao seu lado, olhando para os papéis espalhados na mesa. Você não precisa carregar isso sozinho. Estamos todos aqui porque acreditamos no que você está fazendo. Mas, às vezes, ajudar também significa permitir que outros façam sua parte. As palavras de Júlia atingiram Gabriel como um lembrete de algo que ele sabia, mas que teimava em ignorar. Ele tinha medo de delegar, de confiar que outros seriam capazes de levar o projeto adiante. Talvez, no fundo, fosse um reflexo de seu desejo de compensar a bondade que havia recebido quando era criança. Naquela mesma noite, Gabriel decidiu que precisava dar um passo atrás e permitir que os outros assumissem mais responsabilidades. Ele reuniu o grupo principal da cooperativa: Rafael, Júlia, Clara, Miguel e Anselmo, e começou a delegar tarefas específicas. Rafael seria responsável pela parte administrativa, Clara cuidaria da comunicação e do envolvimento da comunidade, e Júlia lideraria os esforços de arrecadação e distribuição. Miguel e Anselmo assumiriam a logística e a organização dos produtos. Eu confio em todos vocês, disse Gabriel, olhando nos olhos de cada um. Este projeto é maior do que qualquer um de nós, mas juntos podemos fazer isso acontecer. A decisão de dividir as responsabilidades trouxe um alívio imediato. Gabriel começou a ter mais tempo para refletir e se reconectar com suas motivações.
Ele passou a visitar Dona Célia e outras famílias que estavam sendo diretamente impactadas pelo fundo emergencial, ouvindo suas histórias e se inspirando em sua resiliência. Uma dessas visitas trouxe um momento particularmente marcante. Dona Célia contou a Gabriel como seu marido, que havia falecido anos antes, costumava dizer que a verdadeira riqueza de uma pessoa era medida pelas vidas que ela tocava. Você já tocou tantas vidas, Gabriel, e eu sei que ainda vai tocar muitas mais, disse ela com um sorriso caloroso. Essas palavras ficaram com Gabriel nos dias seguintes. Ele começou a perceber que sua jornada não era apenas sobre pagar uma dívida emocional, mas sobre aceitar que o impacto de suas ações nunca seria completamente visível. Era como plantar uma árvore cujos frutos talvez ele nunca colhesse. Ao mesmo tempo, Gabriel continuava sua busca pelo homem que havia mudado sua vida, vizinha onde, segundo Dona Nair, o homem costumava parar durante suas viagens. Lá, ele encontrou um armazém antigo e conversou com o dono, um senhor chamado Joaquim, que parecia se lembrar vagamente de alguém que correspondia à descrição de Gabriel. Acho que ele costumava falar que era de uma cidade grande, sempre muito educado e generoso. Mas faz tanto tempo. Não sei se vai conseguir encontrá-lo agora, disse Joaquim com um tom melancólico. Gabriel sentiu uma mistura de esperança e frustração. Ele começou a aceitar a possibilidade de que talvez nunca encontrasse aquele homem. Ainda assim, cada passo na busca parecia reforçar a importância do ato que o havia inspirado. A bondade não precisava de reconhecimento para ser significativa. De volta a Santa Aurora, os resultados da cooperação começaram a aparecer. A cooperativa ganhou forma, com moradores criando artesanatos, produtos alimentícios e até pequenos móveis para vender. A biblioteca comunitária também estava prestes a ser inaugurada, e Gabriel sentiu uma onda de otimismo ao ver crianças ajudando Clara a organizar os livros. Uma tarde, enquanto caminhava pela praça revitalizada, Gabriel encontrou Anselmo sentado em um dos bancos recém-pintados. O velho parecia relaxado, observando o movimento da cidade. Parece que as coisas estão mudando para melhor, não é? Disse Gabriel, sentando-se ao lado dele. Anselmo sorriu. Estão, mas a maior mudança foi dentro de você, Gabriel. Gabriel olhou para o chão, pensando nas palavras de Anselmo. Ele sabia que o homem estava certo. Durante todo o processo, ele havia aprendido a confiar mais nas pessoas, a aceitar a imperfeição de suas escolhas e a valorizar os pequenos passos em direção a um futuro melhor. Naquela noite, enquanto Gabriel observava as estrelas novamente, sentiu um misto de paz e propósito. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas também sabia que estava no caminho certo. Era uma manhã de céu cinzento quando a notícia chegou, trazendo um novo desafio para Gabriel e Santa Aurora. A cooperativa, que finalmente começava a ganhar tração, enfrentava uma ameaça inesperada. Uma grande empresa de fora havia decidido instalar um empreendimento similar na região, oferecendo produtos a preços muito mais baixos. O anúncio veio como um golpe para a cidade, especialmente para os moradores que haviam depositado sua confiança e esperança na cooperativa. Na praça onde os moradores costumavam se reunir, o clima estava carregado de tensão. Júlia, com os braços cruzados e expressão séria, se aproximou de Gabriel. Precisamos fazer algo, Gabriel. Se essa empresa entrar com tudo, vai destruir o que estamos construindo. Rafael, que havia passado a manhã analisando as condições da cooperativa, também estava preocupado. Eles têm recursos que nós não temos. Não vamos conseguir competir diretamente. Gabriel sabia que o momento era crítico. A cooperativa estava apenas começando a criar raízes, e a chegada de um concorrente tão forte poderia minar toda a confiança que haviam conquistado. Ele passou o dia ouvindo as preocupações dos moradores, muitos dos quais já começavam a questionar se a cooperativa era uma ideia viável. Talvez seja melhor desistirmos agora, antes que as coisas piorem, sugeriu um homem durante uma reunião. Essas palavras pesaram no coração de Gabriel, mas ele sabia que desistir não era uma opção. Naquela mesma noite, ele convocou uma reunião de emergência com seu grupo principal.
Não podemos simplesmente aceitar isso, disse ele, olhando para Rafael, Júlia, Clara, Miguel e Anselmo. Precisamos encontrar uma maneira de mostrar às pessoas que a cooperativa é mais do que um negócio. É sobre a força da comunidade. Clara, sempre otimista, sugeriu uma campanha para destacar a história da cooperativa e o impacto que ela estava tendo na cidade. As pessoas precisam entender que cada compra que fazem aqui está ajudando seus vizinhos, suas famílias. Isso é algo que nenhuma empresa de fora pode oferecer. Rafael, por sua vez, sugeriu diversificar os produtos e serviços da cooperativa, oferecendo experiências que a empresa concorrente não poderia reproduzir. Podemos criar eventos na praça, oficinas, feiras de troca. Vamos transformar a cooperativa em algo único. As ideias começaram a fluir, e o grupo passou a noite planejando estratégias. No entanto, Gabriel sabia que precisariam de algo mais para enfrentar o desafio. Ele decidiu que era hora de usar uma parte significativa do dinheiro do bilhete para dar à cooperativa o impulso necessário. Na manhã seguinte, Gabriel reuniu os moradores na praça e fez um discurso. Ele falou sobre a importância de resistir às adversidades e de apoiar uns aos outros. A cooperativa não é só sobre produtos ou dinheiro, é sobre nós, nossa cidade, nossas histórias. Se desistirmos agora, estaremos desistindo uns dos outros. As palavras de Gabriel tocaram muitos corações, mas ele sabia que precisavam de mais do que discursos. Eles começaram a trabalhar imediatamente nas ideias discutidas na reunião, organizando uma grande feira comunitária para o fim de semana. A feira foi um evento como Santa Aurora nunca havia visto. Havia barracas com produtos da cooperativa, apresentações musicais de artistas locais, e Clara organizou uma contação de histórias na biblioteca para as crianças. Júlia liderou uma campanha de doações que arrecadou fundos para expandir a produção da cooperativa, e Miguel montou uma oficina para ensinar jovens a consertar móveis antigos, transformando-os em peças únicas. A energia na cidade era contagiante. Mesmo os moradores que antes estavam céticos começaram a se envolver, ajudando a montar barracas, divulgar o evento e atrair visitantes das cidades vizinhas. No meio da agitação, Gabriel teve um encontro inesperado. Um homem de cabelos grisalhos e postura ereta parou em uma das barracas e começou a observar os produtos com curiosidade. Gabriel sentiu um frio na espinha ao reconhecer algo familiar na expressão do homem. "Posso ajudar?" perguntou Gabriel, tentando conter a emoção na voz. O homem sorriu. "Estava só olhando, mas vejo que estão fazendo algo especial por aqui." Quando o homem falou, Gabriel teve certeza. Era ele, o viajante que havia lhe dado os sapatos na infância. "Você já esteve aqui antes, não esteve?" perguntou Gabriel, incapaz de conter a pergunta. O homem olhou para ele surpreso. "Talvez. Passei por muitas cidades ao longo dos anos. Por que pergunta?" Gabriel respirou fundo, sentindo as memórias da infância se agitarem. "Quando eu era criança, você me deu um par de sapatos. Eu nunca esqueci o que fez por mim." O homem ficou em silêncio por um momento, como se tentasse se lembrar, e então sorriu. "Eu sempre acreditei que pequenas ações podem ter grandes impactos. Parece que você também acredita nisso." A conversa foi breve, mas cheia de significado. Gabriel sentiu como se tivesse fechado um ciclo importante em sua vida. Ele sabia que aquele encontro não era o fim de sua jornada, mas uma confirmação de que estava no caminho certo. Quando a feira terminou, a cooperativa havia conseguido arrecadar recursos e fortalecer sua presença na cidade. Mais importante ainda, Gabriel sentiu que a comunidade estava mais unida do que nunca. Os dias após a feira comunitária trouxeram um novo fôlego para Santa Aurora. A cooperativa estava finalmente se consolidando como um símbolo de resistência e união, mas Gabriel sabia que a luta estava longe de terminar. A grande empresa concorrente, percebendo o impacto da mobilização da cidade, decidiu intensificar suas ações, oferecendo promoções agressivas e usando campanhas publicitárias para atrair clientes. Apesar disso, a comunidade parecia determinada a apoiar a cooperativa.
Rafael, que havia assumido a gestão administrativa, trouxe a notícia de que a cooperativa havia alcançado seu primeiro lucro significativo. Ainda assim, Gabriel sentia uma inquietação crescente. Ele sabia que os números não eram suficientes para garantir a sobrevivência da cooperativa a longo prazo. Uma tarde, enquanto caminhava pela praça, Gabriel encontrou Dona Célia e outras mães discutindo sobre como o fundo emergencial havia sido um salvador durante os primeiros meses após o fechamento da fábrica. Sem isso, não sei o que teríamos feito, disse Dona Célia segurando a mão de seu filho mais novo. As palavras dela trouxeram um misto de gratidão e preocupação a Gabriel. Ele percebeu que, mesmo com todos os avanços, ainda havia uma dependência perigosa de ações temporárias. Ele precisava de uma solução que trouxesse estabilidade para a cidade. Foi durante uma noite silenciosa que Gabriel finalmente confrontou suas próprias dúvidas. Ele subiu ao telhado de sua casa, algo que fazia sempre que precisava clarear a mente, e olhou para as estrelas. As palavras do homem que ele havia reencontrado na feira ecoavam em sua mente. Pequenas ações podem ter grandes impactos. Talvez seja isso, murmurou Gabriel para si mesmo. Ele começou a elaborar um plano que combinasse os ensinamentos que havia recebido ao longo de sua jornada. Seria uma proposta ousada, algo que envolveria toda a cidade. Na manhã seguinte, ele convocou uma reunião geral na praça, onde estavam presentes todos os moradores, desde as crianças até os mais velhos. Tenho algo importante para compartilhar, disse Gabriel, com a voz firme, mas o coração acelerado. Durante todos esses meses, aprendi que o verdadeiro poder da nossa cidade está nas pessoas. Não podemos depender de uma única cooperativa ou de um único fundo emergencial. Precisamos construir algo que seja verdadeiramente nosso, algo que nos sustente agora e no futuro. Ele apresentou sua ideia, um modelo de economia colaborativa que combinasse a cooperativa com investimentos em educação e treinamento para os moradores. Gabriel propôs que parte dos lucros da cooperativa fosse reinvestida em programas que ensinassem habilidades práticas, como empreendedorismo, tecnologia e manufatura sustentável. Além disso, sugeriu a criação de um conselho comunitário para garantir que as decisões fossem tomadas coletivamente. No início, a proposta gerou dúvidas. Algumas pessoas temiam que fosse arriscado demais ou que exigisse sacrifícios financeiros. Mas Gabriel foi paciente, ouvindo cada preocupação e respondendo com clareza. Ele também compartilhou a história do homem que havia lhe dado os sapatos quando criança, explicando como aquele simples ato de bondade havia mudado sua vida. Esse homem não sabia quem eu era nem o impacto que teria, mas ele plantou uma semente e hoje todos nós estamos colhendo os frutos. Quero que sejamos essa semente para as próximas gerações. A emoção nas palavras de Gabriel tocou profundamente os moradores. Muitos choraram, enquanto outros o aplaudiram de pé. Clara foi a primeira a se levantar e declarar seu apoio. Logo depois, Rafael e Júlia também se manifestaram, seguidos por Miguel e, por fim, Anselmo. A aprovação da comunidade marcou o início de uma nova fase para Santa Aurora. O plano de Gabriel exigiria trabalho árduo e comprometimento, mas também prometia criar uma base sólida para o futuro. Nos meses que se seguiram, a cidade começou a se transformar de forma ainda mais profunda. A cooperativa se expandiu, oferecendo novos produtos e serviços, enquanto o programa de treinamento capacitou dezenas de moradores para iniciar seus próprios negócios. A biblioteca comunitária se tornou um centro de aprendizado e criatividade, atraindo até mesmo visitantes de cidades vizinhas. No entanto, o momento mais emocionante para Gabriel veio durante a inauguração do Conselho Comunitário. Ele olhou para a multidão reunida na praça, sentindo uma onda de orgulho e humildade. O homem que um dia havia recebido sapatos para ir à escola, agora via sua cidade florescer, por meio de sua visão e do esforço coletivo. No final da cerimônia, Dona Amélia, a avó de Gabriel, apareceu em sua mente. Ele imaginou o que ela diria se pudesse ver tudo aquilo. Talvez ela sorrisse com aquele jeito sereno e dissesse:
Eu sabia que você faria algo especial. Enquanto o sol se punha sobre Santa Aurora, Gabriel sentiu uma paz que não havia sentido em anos. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas também sabia que não estava mais sozinho. Os meses que se seguiram ao início do plano de Gabriel foram intensos, mas também cheios de conquistas. A cidade de Santa Aurora estava finalmente encontrando estabilidade, algo que parecia impossível no auge da crise. A cooperativa havia se tornado o coração pulsante da comunidade, e o modelo de economia colaborativa começava a produzir resultados tangíveis. Ainda assim, nem tudo era perfeito. A empresa concorrente continuava tentando minar os esforços da cidade, investindo em campanhas agressivas e oferecendo promoções impossíveis de igualar. Gabriel sabia que a competição não era apenas financeira, mas também emocional. O que estava em jogo era a confiança das pessoas. Foi durante uma dessas semanas desafiadoras que Gabriel recebeu uma ligação inesperada. Era de um representante da empresa concorrente que queria marcar uma reunião para discutir possíveis parcerias. Gabriel aceitou o encontro, mas o fez com cautela. Ele sabia que poderia ser uma tentativa de enfraquecer a cooperativa ou desviá-lo de seus objetivos. Na reunião, que aconteceu em um escritório da empresa na cidade vizinha, o tom inicial foi amigável. O representante, um homem chamado André, apresentou números e propostas que pareciam tentadoras à primeira vista. Nosso objetivo não é competir, mas colaborar, disse André, com um sorriso polido. Temos os recursos e a experiência para transformar Santa Aurora em um modelo de desenvolvimento regional. Gabriel ouvia atentamente, mas sentia que havia algo por trás daquela gentileza. Quando André sugeriu que a empresa poderia assumir a gestão da cooperativa, alegando que seria mais eficiente, Gabriel finalmente entendeu o verdadeiro propósito da reunião. Com todo respeito, André, isso não é uma parceria, é uma aquisição disfarçada, respondeu Gabriel mantendo a calma. André tentou persuadi-lo, mas Gabriel se manteve firme. Ele sabia que a força da cooperativa estava na independência e na união da comunidade, algo que nenhuma empresa externa poderia replicar. Ao retornar a Santa Aurora, Gabriel reuniu o conselho comunitário e explicou o que havia acontecido na reunião. A notícia deixou todos preocupados, mas também reforçou a determinação de proteger o que haviam construído juntos. Clara foi a primeira a falar. Isso prova que estamos no caminho certo. Eles não tentariam nos comprar se não estivessem nos vendo como uma ameaça real. Anselmo, com sua sabedoria tranquila, acrescentou. Precisamos mostrar à cidade que nosso valor não está só nos produtos, mas no que representamos. A partir daquele momento, a cooperativa intensificou suas ações para fortalecer os laços com a comunidade. Eles organizaram mais eventos, destacaram histórias inspiradoras de moradores que estavam prosperando graças ao programa de treinamento, e lançaram uma campanha de marketing simples, mas poderosa. Compre da sua cidade, invista na sua história. A campanha foi um sucesso. As pessoas começaram a perceber que cada compra na cooperativa era um investimento direto em seus vizinhos, em suas famílias e no futuro de Santa Aurora. As vendas aumentaram, e até mesmo moradores que antes eram céticos começaram a se envolver mais ativamente. Enquanto isso, Gabriel continuava refletindo sobre sua própria jornada. A busca pelo homem que havia mudado sua vida na infância ainda estava em sua mente. Mas ele começou a perceber que talvez a lição mais importante não fosse encontrá-lo, mas honrar o impacto que aquele ato de bondade havia tido. Uma tarde, enquanto organizava papéis em casa, Gabriel encontrou uma velha foto de Dona Amélia segurando um par de sapatos que ela havia costurado para ele quando era criança. A lembrança trouxe lágrimas aos seus olhos, mas também uma sensação de gratidão. Ele sentiu que, de alguma forma, estava continuando o legado de generosidade que sua avó sempre lhe ensinara. Naquela semana, a cooperativa alcançou uma vitória simbólica. Um contrato com um supermercado regional para fornecer produtos feitos em Santa Aurora. Foi a primeira vez que os esforços da cidade ganharam reconhecimento fora de suas fronteiras, e a notícia trouxe uma onda de celebração.
Durante a festa na praça, Gabriel subiu ao coreto para fazer um discurso. Olhando para os rostos felizes e orgulhosos dos moradores, ele sentiu um calor indescritível no coração. Há um ano estávamos à beira do colapso. Hoje estamos aqui porque acreditamos uns nos outros. O que construímos juntos não é apenas uma cooperativa ou um programa. É uma comunidade mais forte, mais unida. E isso é algo que ninguém pode tirar de nós. Os aplausos ecoaram pela praça e Gabriel desceu do coreto sentindo que finalmente havia encontrado a paz que buscava. O tempo passou. E Santa Aurora prosperava como nunca antes. A cooperativa não só se consolidou como o principal motor econômico da cidade, mas também se tornou um símbolo de união para os moradores. A biblioteca comunitária havia se transformado em um centro de aprendizado vibrante, e o programa de capacitação estava mudando vidas, permitindo que muitos iniciassem seus próprios negócios ou encontrassem novos caminhos profissionais. Gabriel continuava à frente do conselho comunitário, mas agora delegava grande parte das responsabilidades. Ele finalmente havia aprendido a confiar na força coletiva, reconhecendo que não precisava carregar tudo sozinho. Júlia, Clara, Miguel e Rafael eram seus parceiros de confiança e juntos formavam uma liderança que inspirava a cidade. Apesar do sucesso, Gabriel ainda se permitia momentos de silêncio e reflexão. Em uma dessas tardes, ele decidiu visitar o pequeno campo onde seus pais e sua avó estavam enterrados. Levou um buquê de flores simples e sentou-se diante das lápides, sentindo o vento suave tocar seu rosto. "Espero que estejam orgulhosos", disse ele com um sorriso sereno. "Tudo o que fiz foi inspirado por vocês." Enquanto caminhava de volta para casa, Gabriel foi surpreendido por uma ligação inesperada. Era de um advogado, que se identificou como representante de uma família que tinha laços antigos com Santa Aurora. Ele informou que um senhor chamado Eduardo, o homem que Gabriel tanto procurava, havia falecido recentemente. Antes de partir, ele pediu que entrássemos em contato com você. Deixou algo em seu nome, explicou o advogado. Gabriel sentiu um misto de tristeza e curiosidade. Ele nunca havia tido a oportunidade de agradecer a Eduardo pessoalmente. Mas agora parecia que o destino havia encontrado outra forma de conectá-los. Na semana seguinte, Gabriel viajou para a cidade onde Eduardo vivia. Lá, no escritório do advogado, ele recebeu uma carta manuscrita e uma pequena caixa de madeira. Com as mãos tremendo, Gabriel abriu a carta e leu. "Caro Gabriel, não sei se você se lembra de mim, mas carrego comigo a lembrança de um menino descalço, com olhos cheios de sonhos. Quando dei aqueles sapatos a você, nunca imaginei que esse pequeno gesto teria tanto significado. Soube do que você fez por Santa Aurora e me senti profundamente tocado. Saber que minha bondade gerou outra em você é o maior presente que poderia receber. Na caixa deixo algo que guardei por anos. Espero que o inspire a continuar plantando sementes de bondade por onde passar. Obrigado por me ensinar que as pequenas ações realmente podem transformar o mundo. Com carinho, Eduardo." Com lágrimas nos olhos, Gabriel abriu a caixa e encontrou um par de sapatos infantis, semelhantes aos que Eduardo lhe dera tantos anos atrás. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Naquele momento, Gabriel entendeu que a verdadeira herança que Eduardo havia deixado não era material, mas espiritual. A certeza de que cada ato de bondade, por menor que fosse, podia reverberar por gerações. De volta a Santa Aurora, Gabriel decidiu transformar aquele gesto em uma nova tradição. Ele organizou um evento anual chamado O Dia das Sementes, onde moradores se reuniam para compartilhar histórias de bondade e planejar novos projetos comunitários. Durante o primeiro evento, ele contou a história de Eduardo e do impacto que um simples par de sapatos havia causado em sua vida. "O que Eduardo fez por mim foi pequeno, mas mudou tudo. O que fazemos aqui em Santa Aurora pode parecer pequeno, mas está mudando vidas. Vamos continuar plantando essas sementes, juntos." O evento se tornou um marco na cidade, reforçando o legado de generosidade que Gabriel tanto valorizava. Naquela noite, enquanto caminhava pela praça iluminada por lanternas,
Gabriel sentiu uma tranquilidade que não conseguia descrever. Ele sabia que sua jornada não tinha fim, mas agora entendia que cada passo fazia parte de algo maior. Ao passar pela biblioteca, viu Clara lendo para um grupo de crianças. Na cooperativa, Miguel ajudava os jovens a construir móveis, e no café de Anselmo, Júlia conversava animadamente com moradores, ainda cheia de energia e paixão. Gabriel olhou para o céu estrelado e sorriu. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa. Em Santa Aurora, as sementes de bondade continuariam a florescer por muito tempo.